Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Nós, face a estes aumentos da ADSE, da SAD e da ADM, queríamos dizer, e isso ficou claro até da primeira intervenção do Sr. Secretário de Estado, é que isto não visa nada à sustentabilidade do autofinanciamento. Em primeira medida, visou sim substituir a decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional que declarou inconstitucional e muito bem aquilo que era um corte retroativo nas pensões de 10%, face a essa decisão, o Tribunal vira ao disco e toca exatamente a mesma música, isto é, corta naquilo que são as reformas e os trabalhadores da administração pública e do setor privado. E, portanto, é um novo roubo a esfumar a tantos outros roubos de salários e reformas, com o aumento do IRS, com o aumento dos descontos, com o aumento os cortes salariais e os cortes dos direitos, com o congelamento de carreiras, a SES, os cortes no subsídio de Natal. Esta é mais uma medida que visa, efetivamente, aquilo que é levar mais longe o corte nos salários e reformas dos trabalhadores da administração pública e do setor privado. E, portanto, aqui, neste caso concreto, é do setor privado, trabalhadores e reformados, e queríamos aqui dizer que este aumento de 133% desde que o Governo iniciou as suas funções, este aumento é, na nossa opinião, inaceitável e não visa garantir a sustentabilidade financeira ou o autofinanciamento. E já lá irei relativamente a esta matéria. O aumento da ADSE é para financiar o Orçamento de Estado, não temos dúvidas quaisquer sobre esta matéria e por isso é um imposto. A ADSE registrou um excedente de 55 milhões de euros em 2013, prevê-se que terá, em 2014, um excedente de 284 milhões de euros. E, portanto, este aumento das contribuições é para depois fazer aquilo que o Orçamento Retificativo prevê, que é desviar 60 milhões da ADSE para o Serviço Nacional de Saúde e outros 60 milhões por via da redução das contribuições direitinho para o cofre do Estado. E, Sr. Secretário de Estado, não há aqui volta a dar, porque uma taxa tem como objetivo o pagamento de um serviço, como disse, muito bem. E, portanto, aqui o que estamos a fazer é não só pagar o serviço, mas desviar dinheiro que era do subsistema para os cofres do Estado. Isto é, efetivamente, utilizar a ADSE como um instrumento para cobrar um novo imposto aos portugueses e o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do orçamento retificativo que o PCP apresentou com outras forças vai precisamente nesse sentido denunciar a inconstitucionalidade e teremos uma decisão sobre do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. O Sr. Secretário de Estado diz que isto visa o autofinanciamento dos subsistemas e, no fundo, o que quer dizer é que o Estado não vai contribuir nem com um cêntimo para estes subsistemas. E, no fundo, desresponsabilizando-se o Estado sobre esta matéria. Olha, Sr. Secretário de Estado, não há nenhum subsistema de saúde no nosso país, setor privado, em que a entidade patronal não contribua. E, portanto, o que o senhor está aqui a dizer é que quer acabar com a ADSE enquanto subsistema de saúde. Porque, efetivamente, em todos os subsistemas de saúde de base laboral, em que chegam a acordo dos patrões com os trabalhadores, as entidades patronais descontam uma parte para esse subsistema. O que aqui está a dizer é que vão ser só os trabalhadores a descontarem em exclusivo, isto é, vai acabar com o subsistema. E, portanto, não há, efetivamente, a volta a dar. A ADSE, com este ritmo, deixa de ser um subsistema de saúde e passa a ser uma coisa substancialmente diferente, em que o Estado não entra com um cêntimo. E nós consideramos este caminho verdadeiramente inaceitável. E visa claramente aquilo que é equilibrar as contas públicas por via do aumento das contribuições. Eu queria aproveitar o restante do meu tempo para aprofundar uma resposta que não foi dada, na minha opinião, sobre aquilo que é a ADM e a SAD. E interpelava os Srs. Secretários de Estado da Defesa, a Sra. Secretária de Estado da Defesa e o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna. E para dizer o seguinte, a Sra. Ministra, para justificar o aumento dos descontos da ADSE, da SAD e da ADM, disse: a ADSE até tem resultados positivos, mas a ADM e a SAD, dos militares e das forças de segurança, não. E, portanto, é preciso cobrir estes prejuízos que estes dois subsistemas têm. E ao Sr. Secretário de Estado, nós tivemos aqui a possibilidade de ouvir a Comissão Coordenadora dos Sindicatos e Associações Profissionais das Forças de Segurança e tivemos a oportunidade de ouvir um conjunto de associações da defesa, da Associação dos Oficiais, dos Sargentos e dos Praças, que nos deram um panorama completamente diferente. O Sr. Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna já admitiu
não sabem até que ponto é que os custos são da saúde operacional ou não. Estão a estudar. Então a pergunta é, se estão a estudar qual é a parte dos custos que a SAD comporta para a saúde operacional das forças de segurança, com que legitimidade é que vai aumentar os descontos se essas contas não estão feitas? Se essas contas não estão feitas, se a SAD hoje paga aquilo que é saúde operacional, isto é, necessidades dos serviços das forças de segurança, e é a SAD que o paga, não há qualquer tipo de legitimidade para pôr os agentes das forças de segurança a pagar a totalidade destes custos. Esses custos são do Estado, decorrem de necessidades operacionais do Estado. E o mesmo se diga relativamente à defesa, porque, efetivamente, há um conjunto de despesas que foram-nos transmitidas, que são pagas pela ADM e que decorre da natureza operacional. Quer aquilo que é assistência sanitária administrada no HFAR, quer, por exemplo, os custos com os deficientes das Forças Armadas suportados pela SAD, que é um custo que o Estado deve assumir na íntegra e não a SAD, e não a ADM, que não faz qualquer tipo de sentido, e é a ADM que o suporta, e outros custos operacionais, como o facto dos militares terem que estar em prontidão física e terem que fazer exames físicos com regularidade, em que esses exames são pagos pela ADM e não pelo Estado. Isso é uma obrigação do Estado. E, portanto, no fundo, estamos aqui, e não é por acaso, e a pergunta é para os dois, estamos aqui a financiar, por via desta forma, a desresponsabilizar o Estado de uma obrigação que é sua. E por isso é que a pergunta que lhe coloco ao Sr. Secretário de Estado, aos dois, da Administração Interna e da Defesa, porquê é que estes subsistemas não são então voluntários? Porquê é que não são voluntários? É ou não verdade que eles decorrem de uma necessidade dos serviços? É ou não verdade que os militares precisam daquela assistência na saúde? É ou não verdade que eles precisam, as forças de segurança, desta assistência na saúde, e por isso mesmo é que eles não são facultativos, são sim obrigatórios. E esta discussão do facultativo obrigatório descamba naquilo que é o imposto, porque estes trabalhadores não podem fugir a estes subsistemas. Para terminar, como faltam 30 segundos, o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna disse com alguma piada, reconheço-lhe isso, mas sentida e compreendendo aquilo que é o seu argumento, Roma lacuta est, causa finita est. Isto é, Roma falou, o caso está encerrado. Ora bem, ao Sr. Secretário de Estado, substituiu aqui o Primeiro-Ministro por Roma. Isso fica-lhe bem ou mal, de acordo com as perspectivas, mas relativamente ao SES, a pergunta que lhe coloco é se o caso está efetivamente encerrado, ou se estamos à espera de novos episódios, nomeadamente estamos à espera daquilo que é as eleições de 25 de maio, e se depois das eleições de 25 de maio para a União Europeia, se não vamos ter novidades relativamente a esta matéria, com a SES a entrar aqui novamente na discussão política. Era a pergunta que lhe queria deixar. Senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento ficou indignado com a utilização da expressão roubo. Bom, e disse que apenas podemos utilizar a expressão no dia em que apontarmos alternativas. Disse que no Orçamento de Estado leu muitas das propostas alternativas e que não tinham efeito prático. Bom, isso parece-me má fé de quem vê as propostas do PCP, mas eu vou-lhe então fazer um esforço relativamente a esse desafio que lançou. E vou centrar-me apenas numa proposta. Não vou a várias propostas que temos relativamente ao Orçamento de Estado e ao equilíbrio das contas públicas e a como é que se dá a volta à situação desgraçada em que este Governo nos colocou. Vou apenas a uma de várias. O Sr. Secretário de Estado, o Tribunal de Contas declarou, não foi o PCP, repito, não foi o PCP que o declarou, foi o Tribunal de Contas, declarou que o Governo omitiu da Conta Geral do Estado de 2012 1.045 milhões de euros, repito, 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais para as SGPS, isto é, para os grandes grupos económicos. Isto é, o Governo atribuiu em benefícios fiscais, em 2012, sem o declarar ao país, 1.045 milhões. Bom, se cortarmos numa parte, Sr. Secretário de Estado, ou a totalidade destes benefícios fiscais, este montante seria mais que suficiente para não aumentar a ADSE, para não aumentar a SAD, para não aumentar a ADM, para até evitar o corte da SES. E, portanto, não precisávamos de orçamento retificativo. Quer a alternativa? Aqui está.
uma alternativa, uma proposta. Corte nos benefícios fiscais dos grandes grupos económicos. Tenha a coragem. Se estamos numa altura de sacrifícios, se estamos numa altura em que é preciso tomar medidas drásticas, como cortar salários e reformas, como é que não corta nos benefícios fiscais de 1.045 milhões de euros para os grandes grupos económicos? Segunda questão é, o Sr. Secretário de Estado fala da consolidação orçamental, mas para nós parece-nos claro, é que o Governo prefere cortar efetivamente nos salários e nas reformas, a cortar nestes grandes grupos económicos. Prefere cortar nos salários dos militares, das forças de segurança, dos trabalhadores da administração pública, cortar nas reformas dos reformados, dos idosos, em vez de atacar aqueles que efetivamente continuam a engordar os seus lucros à tripa forra. No fundo, o Governo privilegia a concentração da riqueza, porque o Sr. Secretário de Estado, ao mesmo tempo que corta nos salários, nas reformas, a pobreza e a miséria aumentam no nosso país, de acordo com os dados do INE, não é o PCP que o afirma, de acordo com os dados do INE, os ricos estão cada vez mais ricos. As fortunas dos os três milionários, as maiores fortunas do nosso país, as três maiores fortunas aumentaram 17%, Sr. Secretário de Estado. Olhe para estes, corte nestes, não corte nos salários e nas reformas. Quer uma alternativa? Aqui está a alternativa apresentada pelo PCP. E, portanto, não diga que não há alternativas. Depois, dá também nota do seguinte. Uma outra questão. A SAD e a ADM. E aqui para o Sr. Secretário de Estado da Defesa e da Administração Interna. Bom, é evidente que tem que haver um tratamento diferenciado. É evidente que a SAD e a ADM ficam mais caros do que o resto do sistema de proteção social, nomeadamente da ADSE. E isso decorre pelas características da própria profissão, da exigência. É ou não verdade que há um profundo desgaste nas forças de segurança, com o risco do exercício da profissão que acarreta para a própria vida? É ou não verdade que o desgaste psicológico é acentuado? É ou não verdade que a taxa de suicídios é bem mais significativa entre as forças de segurança do que é nas outras profissões? Porquê que será que a SAD e a ADM é mais cara que o resto do sistema? Porque decorre das características da própria profissão. E é por isso mesmo que não tem qualquer tipo de legitimidade o aumento dos descontos. Porque, efetivamente, o que se pretende aqui é aumentar os descontos para que o Estado não contribua para um sistema da SAD e ADM que existe também por questões operacionais, por questões das necessidades dos serviços. E essa é a madura realidade. E, portanto, é importante que o Estado contribua. A Sra. Secretária de Estado da Defesa fala da coesão. Pois claro, é evidente que a coesão das Forças Armadas é muito importante. E não tinha qualquer sentido haver militares com um sistema de proteção na saúde e outros que não. Imagina um batalhão que vai para um cenário de uma operação militar em que uns têm uma proteção na saúde e outros têm outra. Não faz sentido nenhum. E, portanto, aqui bate no nosso ponto. É que a ADM existe por questões operacionais. E, portanto, o Estado tem que contribuir para a ADM. E o que o seu Governo quer fazer é não contribuir nem com um cêntimo para a ADM. E depois a Sra. Secretária de Estado fala da solidariedade de um sistema solidário. Pois é solidário. Mas a Sra. Secretária de Estado é que não quer ser solidária com o sistema. Isto é, o seu Governo não quer contribuir com um cêntimo para esse sistema. Onde é que está a solidariedade e a contribuição do Estado relativamente a esta matéria? Os deficientes das Forças Armadas. É evidente que os deficientes das Forças Armadas têm que ter proteção. Mas o Estado tem que assumir o pagamento desses custos. É uma responsabilidade do Estado, não é da ADM. E o que o Estado está a fazer é tirar os custos para a ADM e a dizer assim, nós no futuro não vamos transferir um cêntimo para a ADM, que sejam os militares a pagar a ADM. E isso não é legítimo. O Estado tem que contribuir para esses sistemas porque eles decorrem de uma necessidade operacional. Para concluir, já que está cá também o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que ainda não teve nenhuma pergunta, coloco-lhe ao Sr. Secretário de Estado como é que avalia o custo para o SNS caso haja uma saída massiva relativamente à ADSE. Isto é, o Governo aumenta os descontos. Há trabalhadores da administração pública que não conseguem pagar. Não vão para seguros privados, não conseguem pagar. Qual é o encargo, a estimativa dos aumentos de encargos para o Serviço Nacional de Saúde? E uma segunda pergunta é perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, se o facto de existir a ADSE, SAD e a ADM alivia ou não as contas do Serviço Nacional de Saúde. E qual é a consequência se este paradigma mudar significativamente? Muito obrigado, Sr. Presidente.